Você sabe o que é uma casa de steel frame? Ou que possua divisórias no estilo drywall? Ou ainda, já parou para pensar nas diversas possibilidades de reaproveitamento que um container pode oferecer? Aqui em Florianópolis, o mercado imobiliário já está mudando e, aos poucos, o setor da construção civil promete ser bem mais amplo do que aquele que estamos acostumados a ver nas nossas cidades. Eu fui buscar pesquisa, Pesquisa fora do Brasil, então eu encontrei muito na Holanda, sistemas construtivos diferentes, na Alemanha, nos Estados Unidos, Na Austrália já existiam muitos arquitetos que trabalhavam com arquitetura em container. E foi onde eu peguei ideias, vamos dizer, para começar a desenvolver o trabalho. A arquitetura container, ela vem com uma carga conceitual muito grande, Então isso remete à personalidade da pessoa. Querendo ou não, remete a um cuidado que a pessoa tem com a sustentabilidade, com o meio ambiente, sabe? Com o entorno. Eu acho que traz, sim, uma carga muito agregada a isso. As pesquisas começaram em 2007, E na época não existia arquitetura em container aqui no Brasil. Existiam alguns portos que cortavam container e faziam uma porta. Algum pessoal que trabalhava assim com reforma de container nos portos cortava uma porta, uma janela, fazia um depósito de obras, mas a arquitetura mesmo ainda não existia. De 2004, o que tínhamos e o que temos hoje, evidentemente nós estamos evoluindo, mas os passos ainda são muito lentos. O nosso passivo é muito grande. Nós temos uma massa sendo construída, uma parcela é verde, que está se crescendo, mas a massa ainda que constrói não é muito cinza. E nós ainda temos o passivo do já construído, entende? Que isso também não foi levado em conta. Então nós temos o passado que nós temos que também verificar esse impacto. A gente está bem longe do ideal, na verdade. A construção no Brasil hoje, o que mais é utilizado é ainda a construção convencional, mas tem crescido muito. Bom, é um mercado que tem crescido bastante. Existe muito essa necessidade no Brasil desse tipo de construção sustentável. A gente fala de sustentabilidade e eu penso muito em respeito. É o respeito com nós mesmos, em ter uma economia, em ter uma satisfação na nossa qualidade de vida, o meio ambiente também, respeito ao meio ambiente e o respeito à sociedade, ao vizinho, a todas as pessoas que estão ligadas a indiretamente a essa construção. Eu acho que é uma das maiores qualidades do steel frame é realmente o aspecto sustentável. E tem tudo para ser uma demanda em larga escala no Brasil. É uma questão cultural mesmo, de não ter medo de bater e achar que tem que ser rígido para ser forte. Não é, No caso, até é melhor que a obra, a edificação, ela se movimenta e ela tem que se movimentar. Isso é importante, Porque o vento, quando o vento bate em algo rígido, se for o vento muito forte, ele vai quebrar esse algo rígido. Se essa construção ela não é tão rígida, ela vai fazer algum movimento que não vai fazer ela quebrar. É o que acontece, por exemplo, em lugares que houveram grandes catástrofes, Chile, o Japão. No programa de hoje, vamos ver as empresas catarinenses que estão inovando no campo da construção civil e popularizando diferentes sistemas construtivos. Mudar a forma como moramos ou trabalhamos é possível e também pode ajudar a difundir os conceitos da sustentabilidade. Fique com a gente, seja bem-vindo. O Sustentar deste domingo já está no ar.
não quer viver em espaços convencionais está de olho nas novidades. Na verdade, elas já são tradicionais em muitos países, mas ainda estão em estágio inicial aqui em Santa Catarina. Se por um lado falta aprovação cultural, o Steel Frame tem todas as certificações legais para conquistar os lares catarinenses e pode ser útil para quem busca alternativas à madeira ou concreto. Eu trabalho há 12 anos com construção a seco, principalmente o sistema Light Steel Frame. Aqui no Brasil, 6 anos. Tudo aconteceu meio que por acaso. Eu fui passar um tempo na Nova Zelândia, comecei a trabalhar com esse tipo de construção e não parei mais. O Steel Frame ele é um sistema construtivo que engloba alguns materiais. O Steel Frame ele é a evolução do Wood Frame, né, da construção em madeira que surgiu há alguns séculos lá nos Estados Unidos. Então, ele consiste em um painel de aço, né, com montantes verticais e guias horizontais e formam um painel. Né? A parede ela seria um painel com revestimento interno e revestimento externo. Logo que eu cheguei no Brasil, eu comecei uma pesquisa de mercado. Eu vi que esse era um sistema que estava dando muito certo aqui no Brasil. A demanda do Brasil em meados de 2009 era muito grande de construção. E por eu já ter esse conhecimento, eu logo que cheguei comecei já a trabalhar e a pesquisar o mercado em torno do Steel Frame. A arquitetura modernista, ela se difundiu muito mais no Brasil, tanto que a gente tem nomes grandes como Niemeyer, o Paulo Mendes da Rocha. Então, o concreto e a alvenaria aqui é muito forte, culturalmente. Por isso que o Steel Frame ele está crescendo muito e tende a crescer, e ele tem muitos benefícios. A ideia não é, eu creio que a ideia, minha opinião, não é eliminar os outros sistemas construtivos, mas ter essa opção de um sistema mais limpo, mais sustentável, porque o aço tu reutiliza, né? Pode se reutilizar, coisa que a alvenaria tu não consegue. Pode até transformar em agregado, tal, mas tu não tem essa reutilização, essa sustentabilidade na alvenaria que tu tens no sistema construtivo de aço, né? O Steel Frame ele consegue atender às mais variadas situações, principalmente por ele ser uma construção mais leve. Ele tem cargas menores e ele aceita também muitas cargas, ele tem uma resistência mecânica muito grande. Os benefícios de uma obra a seco são a velocidade. Ele é uma obra que é feita em 1/3 do tempo de uma obra convencional. Os resíduos dessa obra são muito menores. É uma obra que ela é calculada para ter o mínimo de resíduo possível. É algo cultural que tem que ser aplicado, tem que ter pessoas que acreditem para que a cultura vá mudando, né, no país, que a gente veja que é um sistema, sim, muito bom e que funciona super bem em muitos outros países, na Europa, na Nova Zelândia, nos Estados Unidos, no Japão, né, que pode e vai acontecer em larga escala aqui. Não é de hoje para amanhã, né, não é tão rápido, é algo talvez mais gradativo, mas é um sistema que tem a sustentabilidade como carro-chefe, é uma das maiores qualidades dele, justamente pelo aço ser um sistema, ser um material que tu pode reutilizar, né? E tanto pela economia de água, por ser uma construção seca. E esse é o caminho, né? Porque a gente sabe que os recursos naturais eles são limitados. Depois do intervalo, tem mais um exemplo que vai agradar quem está pensando em simplificar a vida e revolucionar o lugar onde mora.
Voltamos para mostrar que com a criatividade da arquitetura é possível dar novos usos aos containers. O que antes fazia o transporte de cargas em alto mar, agora serve de casa, escritório, bar, restaurante e até prédios. Reaproveitados, os containers podem ser o que você imaginar e estão cada vez mais presentes na arquitetura, surgindo como alternativa de sustentabilidade e ainda agradando quem gosta de inovar. Eu nasci em São Paulo, né, mas moro aqui em Florianópolis há 20 anos e fiz a faculdade de arquitetura aqui, né? E na época da faculdade eu construí a minha casa, aqui na Lagoa, no Canto dos Araçás. Não é container, era um sistema construtivo tradicional de alvenaria, né? E a casa ficou muito bacana, mas eu me deparei com problemas no sistema construtivo brasileiro, que é muito artesanal, muito desperdício, né? O tempo de obra é muito extenso. E aí, com isso, fui buscando, né, já na faculdade, alternativas ao sistema construtivo que a gente tinha aqui. E encontrei fora do Brasil a arquitetura modular e muita coisa já feita em arquitetura em container. A gente vende muito uma proposta conceitual, assim, de viver, né, de uma forma diferente, uma nova proposta de viver. Então isso vai desde a concepção do projeto, né? Você ter uma edificação com menor impacto ambiental, menor consciência, né, ambiental, menor geração de resíduos, né? O container é um sistema construtivo dentro dessa nova proposta, né, da arquitetura modular, onde você otimiza o tempo, reduz o desperdício, né? Reutiliza alguns materiais, né? Essa é a proposta do container, você está reutilizando alguns materiais que já foram usados em outros, né, de outras formas. Então é uma nova forma de pensar a arquitetura, e a arquitetura é uma nova forma de você viver, né? A gente utiliza o container usado para transporte naval, né? Então ele tem as dimensões padrão de transporte, tanto naval quanto terrestre. Isso poderia ser um fator limitante, mas não é, né? A gente entende como se fosse uma pecinha de Lego. E a partir daí você pode ir adequando de diversas formas e criar, né, composições super inusitadas. Os usos, até quando eu comecei o trabalho, eu imaginei assim, residencial para casais jovens, né, ou um comercial mais descolado. Na verdade, eu me surpreendi com a gama de possibilidades que existe. Tanto assim, nós tivemos clientes que são casais idosos, que querem simplificar a vida, que não querem mais aquelas casas enormes, né? Comercial de diversos tipos, plantão de vendas para empreendimentos imobiliários, lojas, agora os food trucks, né? Que é super novo. Então, as possibilidades são infinitas. Acho que a gente ainda no Brasil engatinha um pouco nessa nova concepção, né? Mas a evolução nesses 10 anos é impressionante, assim, realmente o brasileiro está muito mais aberto, né, a sistemas construtivos inovadores. Então, eu acredito que é muito positivo tudo isso, né, toda essa evolução da divulgação da ideia. A aceitação é crescente, é nítido, assim, cada vez mais os nossos clientes nos procuram querendo uma casa sustentável, não só pelo custo, né, mas justamente pela própria consciência, assim, de desenvolver algo que seja positivo para o mundo. Ele pode ser mais barato do que uma construção de alvenaria, né, comparativamente. Os fatores que fazem com que a gente pense assim no final da conta, né, que ajudam muito, é a redução de tempo, isso se reverte, né, financeiramente, sem dúvida, e a questão do desperdício, porque uma obra de alvenaria gira em torno de 30% de desperdício. 30% que você colocou ali foi para o lixo, né? E numa construção em container vai para 3%. Então a diferença é muito grande, né?
mas a gente consegue trabalhar de formas onde a gente consiga reduzir, sem dúvida, o custo com relação à alvenaria. O que vai depender um pouquinho é o padrão de acabamento, né? O princípio, né, do conceito da arquitetura em container é a reutilização, né? Então é um material que já foi utilizado, nós adquirimos containers que já tiveram seu tempo de vida útil, né, para transporte naval. Então é um material que está sendo retirado e reutilizado. Esse é o primeiro princípio, né? Super bacana. E depois essa questão, né, da redução de desperdícios de uma obra. A gente até nem fala muito em obra, a gente fala mais em montagem, né? Então acontece muito mais dinâmica, tudo isso. E acaba que os nossos projetos eles vêm com um pacotinho, né, tipo um checklist, sabe, da arquitetura sustentável, que é laje jardim, né, cobertura jardim, que é uma coisa que nossos clientes adoram, brises, né, que filtram a incidência solar, o próprio sistema de aproveitamento de água da chuva, painéis fotovoltaicos. Hoje, cada vez mais, esse pacote está vindo com todos os projetos, né? Eu acho que a gente só consegue vender o peixe do que a gente acredita, né? Do que a gente é. Então, nesse sentido, sim, é uma coisa que eu trago como valor pessoal. Então, a nossa empresa, ela é um reflexo dos nossos valores, né? Do que a gente quer colocar, quer imprimir no mundo. E a questão da sustentabilidade foi natural, porque é uma forma como eu sempre vivi, sempre, né, me coloquei, me questionei, né? Continuo sempre questionando e revendo meus valores, assim. Então, acho que é uma extensão de nós mesmos. A seguir, vamos saber as opiniões de quem já aderiu a essas novidades e do segmento que representa a atividade no país e em Santa Catarina. Estamos de volta para mostrar uma casa sustentável feita com containers e a avaliação dos seus moradores. Morar num espaço inusitado não parece tão diferente do normal. Por fora, a casa container chama mesmo a atenção, mas o ambiente interno pode oferecer tanto ou mais conforto e praticidade do que conhecemos. E o diferencial de apreciar uma moradia completamente diferente também conquista adeptos do estilo de vida versátil e verde. Eu sou de Belo Horizonte, né? Sou arquiteto urbanista desde 2010 e aí sempre fui ligado ao mar. E Floripa era sempre dos meus destinos favoritos, até porque eu tenho um grande amigo meu que mora aqui há mais de 10 anos, então a minha frequência de vindas aqui, de férias, feriados, era constante. E então chegou um momento da minha vida que eu falei, olha, por causa de uma perda, eu falei, eu tenho que viver o dia de hoje e falei, eu vou em busca do que me faz bem, que no caso é o mar e, né, esse contato, essa proximidade com o mar, com esse estilo de vida que Floripa proporciona. A gente morava numa casa maior, né? E a gente abriu mão de parte da nossa casa, dos móveis e tal, coisas useless, coisas que a gente não usava. E só quando a gente abriu mão dessas coisas a gente viu que a maioria das coisas não serviam para nada. Então o primeiro fato foi esse, a gente mudou para uma casa que atende ao nosso tamanho, do que a gente precisa. Nos atende perfeitamente bem e a casa em si, ela não deixa a desejar em nada, muito pelo contrário, é um charme morar, cada dia é uma sensação melhor, sabe, de se morar aqui. A casa, ela parece que ela tem um encanto.
Porque as pessoas passam aqui, tiram fotos, entram, fazem visita e esse universo que foi criado, sabe, ele é um universo que tem nos encantado bastante. A casa, ela promove o nosso trabalho e as pessoas, e há aquela quebra de preconceito, de que as pessoas entram aqui e falam assim, poxa, isso aqui não parece uma casa em container. As pessoas acham que casa em container é uma casa que vai ser quente, que é um quadrado, que não tem estilo nenhum, né? E aqui a gente quebrou muito desses preconceitos, desses paradigmas, né? A casa ela é totalmente confortável, seja na questão acústica ou térmica, né? A gente trabalha com as premissas de arquitetura sustentável, que são diretamente ligadas ao conforto ambiental da casa. Então, amplas aberturas, ventilação cruzada, o telhado verde, materiais com isolamento termoacústico, sabe? São apenas algumas das questões que a gente utiliza na arquitetura sustentável e que a gente utilizou nesse projeto e nos demais que a gente desenvolve. Essa casa ela abriu e tem aberto muitas portas. Desde que a gente, de fato, finalizou ela em janeiro, a gente já recebeu muito contato, né? Muitas oportunidades de novos negócios. As pessoas, quando elas são convidadas a vir e a entrar, conhecer a ambiência, sentir, a bater na parede, ver de fato e sentir a sensação de que é estar dentro de uma casa em container, elas mudam sim a percepção. Sustentabilidade, você tem uma ampliação, você tem o tripé, e esse tripé você tem que aplicar nele na íntegra e não somente uma área, que todo mundo pensa assim, só é ambiental. Não, você tem do social e econômico para que você dê uma amenizada, porque isso tem que vir junto, senão nós não temos desenvolvimento. Então, e a partir disso nós não temos uma só solução. Se nós for basear todas as nossas edificações em uma só solução, nós esgotamos os recursos. Então, depende de onde ela está, de como ela se encontra, o objetivo dela e etc., você vai ter um sistema mais adequado. Então, pode ser ela de tijolo e etc., que ela tem dentro de regras e dentro de sistemas onde ela vai ser mais adequada do que outros. Então não existe uma única solução e não existe uma fórmula dizer assim, use essa daqui. Você tem que ter estratégias e essas estratégias são dadas para cada edificação. Existe ainda o mito de que você vai gastar mais para isso. Na verdade, não, se você pensar mais racionalmente antes de gastar muito mais no planejamento e pensar melhor. Na verdade, você usa mais o cérebro. Isso talvez você gaste mais, mas quando você pensa melhor o projeto, detalha ele de tal maneira que você consiga estudar os melhores recursos, você tem uma redução. Não necessariamente ele vai te sair mais caro. E tem um outro cálculo que já é antigo, que você sabe que a sua edificação, na verdade, quando você a monta, você constrói ela, monta, porque é uma montagem, os recursos dela você gasta só 20% do custo dela total no ciclo de vida. Você não pode analisar que a obra termina quando você entregou ela. Na verdade, você não fez nada, você só fez 20% dela. Do custo dela foi gasto só 20%. A partir da operação dela, somado, todos a operação, você tem 80%. Então, eu acho que é aqui que a gente tem que diminuir os custos dela, em 80%, e não bater somente nos 20%. Já deixou de ser uma opção, na verdade, nós não temos muita saída se nós não conseguirmos pensarmos assim. Pode ver que, e isso temos que pensar, e isso parte de educação, entende? Começa com os usuários. Na verdade, a edificação não termina só quando o setor, a indústria, ou fez o produto e entregou. Ele pode até ter entregado um produto mais, digamos assim, sustentável, mais
amigável no verde e tal, mas se o usuário que for habitar aquele lugar não o for, quase que anula esse efeito. Não digo 100%, mas vai dar uma tendência. Só que nós temos que criar um ambiente para que esse usuário fique melhor e mais amigável, né? Então que se transforme seja um processo de educação. Esse é um processo um pouco mais complicado. Por hoje é só. O programa Sustentar está chegando ao fim. Na semana que vem, a gente volta com mais histórias surpreendentes e ideias inovadoras de sustentabilidade. Não se esqueça, o nosso encontro já está marcado. É às 9 horas da manhã. Até domingo que vem. Tchau!